Sintomas de depressão. Você sabe reconhecê-los? Depressão ou transtorno maior é um transtorno de humor comum, porém grave. Os sintomas da depressão afetam a maneira de como você se sente, pensa ou lida com atividades diárias, como dormir, comer ou trabalhar. O que é depressão? A depressão é um transtorno mental caracterizado pela tristeza profunda, persistente e adversão a atividades. Ela pode afetar o pensamento, o comportamento, o sentimento e o bem-estar de uma pessoa. As pessoas depressivas podem sentir tristes, ansiosas, vazias, desesperadas, preocupadas, impotentes, inúteis, culpadas, irritadas, magoadas ou inquietas. Podem perder o interesse em atividades que antes eram prazerosas, ou podem perder o apetite ou comer demais. Apresentar problemas de concentração, ter dificuldade de lembrar de algum detalhe e tomar decisões, e podem contemplar ou tentar o suicídio. Problemas de insônia, sono, por exemplo, fadiga, perda de energia, mudança na alimentação, sofrimento, dores ou problemas digestivos resistentes a tratamentos também podem estar presentes. De acordo com um estudo epidemiológico, a prevalência da depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. De acordo com a OMS, a prevalência da depressão na rede primária de saúde é de 10,4%. Isoladamente ou associada ao transtorno físico. De acordo com a OMS, a depressão situa-se em quarto lugar entre as principais causas do ônus, respondendo 4,4% acarretado por todas essas doenças durante a vida. Ocupa o primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida. A época comum do aparecimento é no final da terceira década da vida, mas pode aparecer em qualquer idade. Estudos mostram prevalência ao longo da vida em 20% nas mulheres e 12% nos homens. Causas da depressão. Em primeiro lugar, eventos da vida. Mudanças e eventos da vida que podem precipitar humor deprimido está entre elas o parto, menopausa, sedentarismo, dificuldades financeiras, problemas de trabalho, a perda de um amigo ou ente querido, casamento, desastres naturais como terremotos, furacões, tornados e etc. Problemas de relacionamentos, traumas, problemas de família ou até falta de atenção familiar, separação, luto ou lesões causadas pela catástrofe. Em segundo lugar, tratamentos médicos. Certos medicamentos são conhecidos como causar humor deprimido em certo número significativo de pacientes. Dentre eles estão as drogas para o tratamento da hepatite C e alguns medicamentos para tratar a pressão arterial alta, tais como beta-bloqueadores ou reserpina. Em terceiro lugar são as doenças não psiquiátricas. O humor deprimido pode ser o resultado de uma série de doenças infecciosas, condições neurológicas e problemas fisiológicos, incluindo hipoandrogenismo nos homens, doença de Addison, doença de Lyme, esclerose múltipla, dor crônica, acidente vascular cerebral, diabetes, câncer e ritmo circadiano perturbado. Muitas vezes é um dos primeiros sintomas de hipotireoidismo, diminuição da atividade da glândula tireoide. Agora vamos falar sobre síndrome psiquiátrica. O número de síndromes psiquiátricos apresenta humor deprimido como sintoma principal. Os transtornos de humor são um grupo de distúrbio considerado perturbações primárias do humor. Estes incluem o transtorno depressivo maior, onde uma pessoa tem pelo menos 2 semanas de humor deprimido ou perda de interesse em prazer em quase todas as atividades, e distinguia um estado de humor deprimido crônico, cujos sintomas não atendem à gravidade do episódio depressivo maior. Outro transtorno de humor, o transtorno bipolar, apresenta um ou mais episódios de níveis anormalmente elevados de humor, cognição e energia, mas também envolvendo um ou mais episódios depressivos. Quando o curso de episódio depressivo segue um padrão sazonal, a doença pode ser descrita como um transtorno efetivo sazonal. Agora vamos para a genética. Estudos com famílias, gêmeos e adotados indicam a existência de um componente genético. Estima-se que esse componente represente 40% da suscetibilidade para desenvolver a depressão. Outros que podemos indicar aqui também é a bioquímica cerebral.
a evidência de deficiência de substâncias cerebrais, chamado neurotransmissores. São eles noradrenalina, serotonina e dopamina, que estão envolvidos na regulação da atividade motora do apetite, do sono e do humor. Também podemos concluir os eventos vitais. Eventos estressantes podem desencadear o episódio depressivo naquele que tem a predisposição genética a desenvolver a doença. Agora, quais são os fatores de risco que podem contribuir para a depressão? Histórico familiar, transtorno psiquiátrico, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, dependência de álcool e drogas ilícitas, traumas psicológicos, doenças cardiovasculares, neoplasias e entre outros. Conflitos conjugais, mudança brusca na condições financeiras e do desemprego. Sintomas da depressão. Uma delas é o humor depressivo, sensação de tristeza, autodesvalorização e sentimento de culpa. Acreditam que perderam de uma forma irreversível a capacidade de sentir prazer ou alegria. Tudo parece vazio. O mundo é visto sem cores, sem matizes de alegrias. Muitos se mostram mais apáticos do que tristes, referindo sentimento de falta de sentimento. Julgam-se um peso para famílias e amigos. Invocam a morte como forma de alívio para si e familiares. Fazem avaliação negativa cerca de si mesmo, do mundo e do futuro. Percebem as dificuldades como intransponível, tendo como desejo de por fim um estado penoso. Os pensamentos suicidas variam desde o desejo de estar morto até os planos detalhados de se matar. Esses pensamentos devem ser sistematicamente investigados. Outros sintomas que podemos relatar aqui é o retardo motor. Falta de energia, preguiça, o cansaço excessivo, lentificação de pensamento, falta de concentração, queixa de falta de memória, falta de vontade e de iniciativa. Insônia ou sonolência. A insônia geralmente é intermediária ou terminal. A sonolência está mais associada à depressão chamada atípica. Outros sintomas que podemos falar aqui é o apetite. Geralmente diminuindo, podendo ocorrer em algumas formas de depressão, aumentando de apetite com maior interesse por carboidratos e doces. Os diagnósticos. O diagnóstico da depressão é clínico, feito pelos médicos após a coleta completa da história do paciente e realização de um exame de estado mental. Não existem exames laboratoriais específicos para diagnóstico como depressão. O tratamento. A depressão é uma doença mental de elevada prevalência e a mais associada ao suicídio, tendo a ser crônica e recorrente, principalmente quando não é tratada. O tratamento é medicamentoso e psicoterápico. A escolha do antidepressivo é feita com base no subtipo da depressão, nos antecedentes pessoais e familiares, na boa resposta a uma determinada classe de antidepressivo já utilizada, na presença de doenças clínicas e nas características dos antidepressivos. É fundamental importância da adesão ao tratamento, pois uma vez interrompida pelo próprio paciente ou uso abusivo de medicamento, pode acarretar grandes riscos de cronificação. O humor deprimido pode não exigir tratamento profissional, se prolongada especialmente em combinações com os outros sintomas, podem conduzir a um diagnóstico de uma condição médica ou psiquiátrica. Se não tratar de forma correta, a depressão pode durar muito tempo, causando sérios problemas à vida do paciente, comprometendo relações familiares, no trabalho, amizades e aumentando os riscos de suicídio. Dois pontos de extrema importância para o tratamento contra a depressão são o tempo e a cloragem certa. A única maneira de saber se os resultados são positivos é após o início do tratamento feito junto a um profissional. Prevenção. Manter um estilo de vida saudável, ter uma dieta equilibrada, praticar exercício físico, combater o estresse concedendo tempo na agenda por atividades prazerosas. Evitar o consumo de álcool, não usar drogas ilícitas, diminuir as doses diárias de cafeína, rotina de sono regular, não interromper tratamento sem orientação médica.